Nós ontem iniciamos, né, concluímos, na verdade, as apresentações dos trabalhos, né, e começamos o período democrático, né, que vai de 46 até 64. E aí começamos o governo de Dutra, certo? Nós falamos até os aspectos econômicos, e aí eu vou só retomar rapidinho os aspectos econômicos e nós já falaremos de Vargas. Eu acho que hoje vai dar para a gente chegar até JK. Então, foi aqui que nós paramos, né, na aula de ontem, né? Estava nesse contexto aí, né, da economia do governo de Dutra. Então, Dutra, apesar de ter sido eleito ali por Getúlio e tal, mas ele acaba se alinhando mais nos ideais mais liberais e tal, enfim, meio que rompendo com aquela ideologia varguista trabalhista. E aí, isso aí tudo eu falei na aula anterior. Em 1950, houveram eleições à presidência da República. E aí os principais candidatos, Vargas pelo PTB, Eduardo Gomes pela UDN, aquele partido que fazia grande oposição, e Cristiano Machado pelo PSD. Vale lembrar, né, que aí nas eleições de 1950, Vargas, né, lançava aquele slogan, né, de tipo, ele tinha dito quando ele saiu, né, sai agora, mas voltarei nos braços do povo, né, e o jingle da campanha dele era bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, ou seja, foi a primeira vez que Vargas foi de fato eleito democraticamente à presidência da República no Brasil. Então, ele lança sua candidatura e foi eleito ali diante daquela situação desenhada em 1950. Então, ó, esse governo, tá, pessoal? Atentem para as nomenclaturas, para que não haja confusão quando vocês forem fazer algum tipo de prova, certo? Esse período, geralmente, ele é chamado de segundo governo Vargas, certo? Nós temos a era Vargas, que vai de 30 a 45, e aí o novo governo Vargas, ou o segundo governo Vargas, como geralmente é atribuído. E aí que vai de 51 até 54. Em 1953 começa a Guerra da Coreia. E aí a gente sabe que os Estados Unidos, diante daquela situação da Guerra Fria, ele defendia todo um processo de interligação, né, e de proximidade com os países do bloco capitalista. Então, os Estados Unidos eram de fato a grande fábrica do mundo, né? E tem um documentário que eu acho que até que saiu da Netflix, que é Um Caso de Amor do Capitalismo, do Michael Moore, que é muito bom esse roteirista, esse diretor americano. E aí ele fala, né, que justamente nos anos 70, mais ou menos, final dos anos 60, nos anos 70, os Estados Unidos deixam de ser a grande fábrica do mundo para ser os grandes especuladores. Mas, enfim, isso aí é outra discussão que vocês têm lá na geografia. Então, quando os Estados Unidos eles se focam na Guerra da Coreia, lembrando que na Guerra da Coreia, os Estados Unidos, diferente do Vietnã, eles não agem diretamente, certo? Então, não há diretamente uma intervenção dos Estados Unidos na Coreia, certo? Mas eles participam indiretamente, dando apoio à Coreia do Sul, enfim. E, obviamente, quando ocorre uma guerra, nós sabemos que tem todo um custo para o país, né, diante daquela situação. E isso fez com que houvesse a elevação
de alguns produtos que o Brasil importava. E aí, Vargas vai começar a propor um processo de transformação da indústria brasileira. Vamos lembrar que desde a época, na verdade, da guerra da era Vargas, ele já tinha, de fato, essas ideias, esses planos aí, né, de mudar, de fazer o Brasil uma potência industrial. Então ele vai adotar um modelo que a gente chama de nacional desenvolvimentismo, que também é chamado por alguns de barganha nacionalista, certo? E como é que ele vai propor isso? Né? Com a intervenção do Estado na economia e criação de empresas estatais. Para quê? Para que assim ele pudesse incentivar algumas empresas também do setor privado. E aí, o que seria? Eu já perguntei isso para vocês algumas vezes. O que seriam as indústrias de base? Indústria de base são indústrias, em sua grande maioria, de extração e que tem como seus consumidores outras indústrias, tá? Então, mineração, exploração de petróleo, por exemplo, né? São alguns dos exemplos que nós podemos ter em relação a empresas aí, indústrias de base. Então, ele vai estabelecer uma série de prioridades, tipo, o governo vai investir nessas áreas aqui prioritárias, né? Só que essas medidas que foram tomadas por Vargas acabaram, né, obviamente também, porque o governo teve que investir relativamente pesado, né, e gerou uma série de problemas. Quais foram os problemas que foram enfrentados aí por Vargas? Primeiro, inflação. Né? Então, e a gente sabe que quando tem um processo inflacionário, os grupos populares são os que mais sofrem com isso. Por quê? Porque há desvalorização, né, do dinheiro e tal, enfim, aumento dos produtos, e sempre a população mais carente é a que mais vai sofrer com, com isso, certo? E ele vai começar aos poucos a enfrentar uma certa dificuldade entre os trabalhadores, que era, de certa forma, o grupo que mais o apoiava, né? Que mais o dava suporte. E ele perde justamente esse apoio aí dessa galera, né? E ele vai enfrentar justamente os problemas relacionados aí a esse repasse dos Estados Unidos, né, para os países periféricos, em especial o Brasil. Mas aí mais uma dica que eu vou dar para vocês, que é a criação dessas empresas, tá? Tanto a Petrobras quanto a Eletrobras, elas foram criadas aí durante esse segundo governo Vargas, certo? Então, cuidado, pessoal, com isso, porque eventualmente a galera gosta de colocar Petrobras e tal, Eletrobras, porque confunde as pessoas, certo? Porque muita gente acha que isso aí foi criado durante a era Vargas, e não foi. Né? Foi criado aí durante o período, foi criado no período democrático brasileiro, certo? Então, fiquem atentos a isso aí. Então, quem explorava o petróleo no Brasil eram as empresas americanas, certo? E, né, o objetivo era fazer com que o Brasil ele tomasse a autonomia dessa produção de petróleo, que ele considerava como sendo
um setor estratégico para o Brasil. E ele estabelece, a partir daí, o monopólio da exploração de petróleo por parte da Petrobras. Esse monopólio ele só foi quebrado em 1997. Tá? De 1953, quando foi criada a Petrobras, até 1997, era monopólio da Petrobras a extração de petróleo no Brasil. E aí ele lançou, né, a campanha O Petróleo é Nosso e fundou a Petrobras em 1953. Bom, mas nem tudo na vida de Vargas, principalmente nesse segundo governo, foram flores. Pelo contrário, ele enfrenta uma série de problemas, tá? A inflação e tal fez com que ele enfrentasse, né, entre os próprios trabalhadores, resistência, né, que aquelas práticas populistas, aquele trabalhismo da época da era Vargas, ele já não conseguia implementar agora, porque antes era uma ditadura, então ele fazia o que ele queria quando ele bem entendia. Agora não, agora ele tem poderes, ele tem um legislativo independente, ele tem um judiciário independente, então ele não pode agir ao seu bel prazer, certo? Peraí, rapidinho. Pronto. Então, ele começa, né, para conseguir o apoio de novo dessa ala mais popular, o seu ministro do Trabalho, né, o João Goulart, ele propõe o aumento do salário mínimo em 100%, né, para tentar reparar, né, a inflação e tal. Então ele gera esse aumento aí de 100% para tentar evitar aquelas greves que estavam acontecendo no Brasil naquele período. Outra coisa que ele vai tentar fazer para tentar recuperar a economia do Brasil é a lei de remessa de lucros. O que é isso? Antes da aprovação dessa lei, as empresas estrangeiras, tudo, literalmente tudo que elas lucrassem aqui, elas podiam mandar para fora, sem nenhum tipo de ônus, ou seja, sem pagar nenhum tipo de imposto, sem nada. E aí Vargas fez, meu irmão, assim é bom demais. Os caras vêm, lucram, deixam um impacto social, deixam um impacto ambiental, e aí, quando não for mais interessante, eles vão simplesmente embora? Não, não é assim não. E aí ele assina a lei de remessa de lucros e diz, ó, a partir de agora, vocês só podem remeter 10% do que vocês lucrarem aqui. Os outros 90% tem que ser reinvestido aqui no Brasil. Então, óbvio que isso vai desagradar um pouco os, os grupos dirigentes e tal, enfim, né? Vai gerar uma série de problemas, né? Entre essa elite, principalmente aquela elite urbana, né? Então, ele começa a enfrentar também problemas com o exército. E aí, pessoal, pesa um pouco. Por quê? Porque Vargas sempre teve um amplo apoio do exército, desde a época da Era Vargas. E agora, né, desde o fim da Era Vargas em 45, na verdade, ele vem enfrentando muita resistência dentro do exército. Por quê? Dutra tinha se alinhado irrestritamente aos Estados Unidos. E eles queriam que Vargas assumisse a mesma postura. E Vargas faz, não, não. Eu vou negociar com eles, eu vou barganhar, eu não vou simplesmente, os Estados Unidos querem isso, eu vou fazer. Não, eu não vou fazer isso. Né? Então ele defende essa resistência aí por parte. Mas os militares, né, de acordo com aquele pensamento mais liberal, acabam
criticando Vargas. Então ele começa a enfrentar uma oposição também dentro do exército, tá? Ele enfrenta também, desde o início, uma oposição muito forte do seu, entre aspas, algoz, o, o Carlos Lacerda, né, que tinha sido que era o presidente da UDN, que era um dos líderes da UDN, e tinha 3 jornais e o tempo todo o bicho metia o pau em Vargas. Acusava Vargas de corrupção, de um monte de coisa, né? E se colocava, né, e colocava isso nos jornais sem prova nenhuma, né? Vargas chega a comprar um jornal do Rio de Janeiro, lembrando que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época, né? Para tentar combater aquilo que Carlos Lacerda fazia. A crise econômica ela vai aumentando, né? Ele enfrenta também, como a gente está percebendo, uma crise política e tem muito pedido ali de renúncia, a galera quer que ele renuncie, tem pedidos de impeachment, né? E ele temia que isso acontecesse, né? E aí acontece o chamado atentado da Rua Toneleiros. O seu grande opositor, Carlos Lacerda, sofreu uma tentativa de assassinato. E aí, obviamente, quem foi o primeiro nome a ser pensado como um suposto mandante do crime, obviamente, Getúlio Vargas. Então, ele acaba sendo o nome ali, né, que vão associar a tentativa de assassinato de Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, ele, um dos seus seguranças, que era um major da aeronáutica, foi assassinado, né, durante a troca de tiros que teve entre o segurança de Carlos Lacerda e esses assassinos, né? E na troca de tiros, Carlos Lacerda levou um tiro no pé, que depois de perícia se verificou que provavelmente, né, ele levou um tiro acidental de um próprio dos seus seguranças no pé, porque o calibre era diferente dos assassinos, era o mesmo calibre da arma dos seus seguranças. Ele aproveita para mediatizar enormemente, ele espera chegarem fotógrafos do jornal dele para ele ser fotografado, sendo levado pela polícia nos braços, com o pé ensanguentado, depois manda ir para o hospital, e lá ele fica lá esperando também os jornalistas e tal, para tirar foto na maca, para gerar uma pressão. Depois de muita investigação, se descobriu que o chefe da guarda do presidente, que era o Gregório Fortunato, ele foi tido como o mandante do crime, né? Só que não foi a mando de Vargas, e sim a mando de alguns apoiadores de Vargas que arquitetaram aquela tentativa de assassinato, né? E aí, diante disso, diante de toda a pressão, começa a ocorrer uma, uma pressão muito grande, né, do, do Congresso Nacional, dos militares, para que Vargas renunciasse, mas Vargas sabia que se ele saísse se ele fosse retirado, se ele renunciasse, se ele sofresse impeachment, seria o fim da vida política dele. E aí, num momento de desespero e de saída política, ele comete suicídio. E aí, por isso que eu sempre digo que Vargas, para mim, foi o político mais inteligente da história do Brasil. Porque até no seu suicídio, ele foi inteligente. Porque depois que ele se suicidou, quem danado iria falar tanto assim de Vargas, né? E aí meio que morre um pouco, né, essa coisa, e ele continua sendo idolatrado, né, ali como um dos maiores políticos da história do Brasil, né? Aqui é o que eu disse, né, o Carlos Lacerda, né, que foi baleado, enfim,
né? E aí ele sofreu esse tiro no pé e ele está sendo ali acompanhado, tal, né? E fazendo toda aquela mídia em torno do atentado, né? E aqui um trecho da carta Testamento de Vargas, né? O finalzinho dela. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida e agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar para a história, para entrar na história. Ele se coloca, né, depois, quem tiver oportunidade, busquem aí na internet Carta Testamento de Vargas, ele se coloca como um Jesus Cristo brasileiro. Eu dei a minha vida pelo, pelo Brasil, né? Então, é mais ou menos isso que ele se coloca. E aí, como eu estou dizendo, diante disso, foi uma comoção nacional e tal, enfim, e ninguém falou mais sobre Vargas, mas ele deixou um legado político no Brasil, tá? Espera aí que a gente terminou esse slide aqui, deixa eu abrir o outro. Então, vai dar para a gente falar um pouquinho aqui, chegar em JK. Então, esse segundo momento, a gente vai falar de JK e João Goulart. Tá? Isso aqui a gente já viu, né? Quais os motivos da instabilidade política e econômica, a gente acabou de ver, né, no governo Vargas. E tudo isso aqui nós vamos tentar responder ao longo dessa discussão sobre JK e João Goulart. Então, ó, o suicídio de Vargas foi resultante de todo aquele processo político que a gente acabou já discutindo, né? E aí o vice-presidente dele, o Café Filho, que era da UDN, ele tomou posse e compõe políticos da UDN e tal para tentar melhorar a situação política do Brasil. Lembrando que na época o candidato a presidente e vice eles eram votados separadamente, você não votava necessariamente numa chapa, certo? Então é diferente, né? Ele concluiu o mandato de Vargas, que seria de Vargas, né, até 1956. E aí, em 1955, ocorrem as eleições e Juscelino Kubitschek, dentro de uma aliança PSD-PTB, ou seja, de partidos de orientação varguista, consegue a vitória sobre Juarez Távora, que era um ex-membro do movimento tenentista e tal, inclusive que tinha apoiado Vargas durante muito tempo, né, mas que tinha rompido com ele ali desde o fim da era Vargas. E aí a UDN tentou impugnar a candidatura de JK, acusando ele de corrupção levianamente, assim como eles tinham feito com Getúlio, né, de maneira mentirosa, e defende que os militares tomem o poder, né, dizendo que a eleição tinha sido uma vitória da minoria, e JK resiste. Então, assim, o que a gente percebe, pessoal, é que é o seguinte, o que vai se concretizar em 1964 não começou em 64, ele começou em 54 com o suicídio de Vargas. Então, os militares eles já estão ali desde 54 se organizando para o golpe. Tentam ali com Vargas, não conseguem. Tentam com o JK, e aí o que acontece? O general Henrique Teixeira Lott, né, que é o segundo ponto aí, impediu que o golpe fosse dado, né, e garantiu a posse de JK. E diz, não, ele ganhou, ele vai assumir. Então esse general, o Henrique Teixeira Lott, ele era um legalista, ele dizia, não, se o cara foi eleito, a Constituição diz que ele tem que assumir.
E o slogan da campanha de JK, isso aí a gente escuta desde o fundamental, né? Isso é uma das coisas, é igual a política do café com leite, é aquele tipo de coisa que a gente não esquece nunca, né? Vou fazer o Brasil crescer 50 anos em apenas 5, né? Que era um salto para o futuro. Então, para que isso acontecesse, ele vai estabelecer os planos de metas. Então, são metas que deveriam ser cumpridas para que houvesse o processo de desenvolvimento do Brasil. E como ele era muito articulado, ele consegue sim um certo apoio para estabelecer essas metas no Brasil, tá? E assim como Vargas, ele busca o apoio do capital estrangeiro, mas dentro de um patamar de uma negociação. Ele não vai simplesmente fazer como Dutra e abrir o governo brasileiro, a economia brasileira. Eu falei para vocês ontem que Vargas, né, ele priorizou a indústria de eita, a indústria de base. Enquanto o JK, ele vai priorizar a indústrias de bens duráveis, ou seja, automobilística, eletrodomésticos e tal, dando uma série de incentivos a empresas estrangeiras. É justamente nesse período que, assim, até então, o Brasil ainda focava muito nas ferrovias. Mas a partir de JK, quando ele começa a priorizar essa indústria automobilística, as ferrovias elas começam a ser deixadas de lado. O que é um erro, né? Para um país continental como o Brasil, nós deveríamos ser recortados de linhas férreas, né? Mas, enfim. Ele dá uma série de incentivos para essas empresas aqui, né? Concedendo benefícios fiscais, terrenos, enfim, né? Crédito do governo para que elas se instalassem. Então, a indústria automobilística vai ser uma das mais favorecidas aí por JK. E em relação às metas, a grande meta do governo dele foi construir Brasília, que era construir uma capital do Brasil. A desculpa que ele utilizou foi estratégica, porque o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, ficava próximo do mar, então uma guerra, um ataque, ficava muito mais vulnerável, que era preciso colocar em outro lugar. Né? Era também com o objetivo de interiorizar, interligar todas as regiões do Brasil. Brasília fica no centro geográfico do Brasil, mas é no meio do nada. Quem já conhece, quem já foi a Brasília sabe que Brasília é construída literalmente no meio do nada. Né? Inclusive, sobre a construção de Brasília, tem um filme, uma sériezinha, documentário, se chama 1000 Dias, a saga da construção de Brasília, que é do History Channel, que tem à disposição para vocês no YouTube. Vale muito a pena vocês assistirem, tá? Então, era um dos maiores ideias de JK era construir Brasília, beleza? Então, falta só 5 minutos, deixa eu fazer a chamada aqui e a gente para por aqui hoje. Lembrando que quinta-feira nós teremos aula, tá, pessoal? Cadê aqui? Segundo ano. Quem puder responder oralmente, fica agradecido. Fica mais fácil do que eu ter que ir e voltar no chat toda vez, tá, pessoal? Cadê? 20. Alana. Ana Beatriz. Aninha. Aqui. Arthur. Bruno. Carlos Eduardo.
Cibele, Cíntia, Cibele, Cíntia, Jaffer, Opa, Egito. Emily, Presente. Gabriele, George, Giovana, Ellen, Heloísa, Hilton, Oi, Egito. Zisabelle. Acho que Zisabelle não tá nem aí, né? Tá não. Isbênia, Jaiane, Jonathan. Presente. Poxa, Isabelle tá aí, eu nem tinha visto. Escapou de levar falta. José Germano. José Humberto. Júlia, Melo, Juliana. Presente. E aí, boizinha? E aí? Cadê? Lara, Presente. Lavínia, Letícia, Presente. Lina, Lívia, Maria Clara, Maria Eduarda, Maria Júlia, Presente. Maria Vitória, Pedro, faltou Poliandro, Renan, Riquelme, Rita, Presente, professor. Roberto, Rian, Sara, Silvano, Sofia e Tiago. Então, próxima quinta-feira, continuamos a partir daí, tá bom, pessoal? 1 hora, certo? Então, um abraço a todos, um ótimo final de semana e até quinta-feira. Tchau, tchau. Falou, Egito! Falou!